Consultei toda a literatura possível de arqueólogos da América Central para aprender sobre o assunto. Nas profundezas de Yucatán, dentro de templos que se acreditava serem conhecidos há séculos, a inteligência artificial descobriu algo que nenhum pesquisador humano jamais havia notado. Escondidos em entalhes enterrados em cerâmica e gravados nas paredes das cavernas, havia números e padrões que não pertenciam aos maias. Estamos começando a receber informações de todos os tipos de lugares onde não sabíamos absolutamente nada. Eram mais antigas, mais perspicazes e assustadoramente precisas. Em poucas horas, a IA apresentou um resultado que paralisou todos os especialistas. Não eram enfeites, eram avisos. E a contagem regressiva que revelaram já começou. A descida à Câmara Proibida e o primeiro padrão inexplicável. Em 2024, uma equipe de especialistas adentrou as florestas do leste do México para investigar diversos sítios de pirâmides maias que não haviam sido explorados com ferramentas modernas. Seu objetivo era simples e claro. Eles queriam usar novas varreduras LAR e sistemas de IA para localizar estruturas ocultas, câmaras seladas e passagens esquecidas que pesquisas arqueológicas anteriores haviam completamente ignorado. Toda a área havia sido mapeada por via aérea no início daquele ano. E as imagens digitais revelaram estranhas formas geométricas enterradas sob as árvores. Algumas dessas formas não pareciam naturais. A equipe acreditava estar lidando com os restos de construções muito antigas, possivelmente mais antigas do que qualquer assentamento maia conhecido naquela região. O primeiro sinal de alerta apareceu muito antes de alguém tocar na caverna. A varredura LAR do solo da floresta mostrou uma forma que parecia antinatural e fria. Era um contorno geométrico perfeito. Bem abaixo da superfície, em um lugar onde só deveriam existir raízes emaranhadas e pedras desmoronando. A equipe de especialistas sabia que algo oculto os aguardava ali. Eles também sabiam que quanto mais fundo fossem, mais perigoso se tornaria. Mesmo assim, seguiram em frente porque os dados sugeriam que algo antigo e inteligente havia moldado a Terra de uma maneira que deveria ser impossível. A equipe entrou por uma estreita clareira na floresta. Era uma fenda no chão que engolia a luz. À medida que desciam para a escuridão, o ar tornou-se pesado e silencioso. As paredes os pressionavam como se a própria terra não os quisesse ali. Eles desceram mais de 60 metros, onde a caverna se alargava o suficiente para que pudessem ficar de pé. O silêncio era sufocante. Sem vento, sem eco. Apenas o gotejar lento da água em algum lugar na escuridão. O que viram em seguida os paralisou. Uma laje de pedra bloqueava a entrada de uma câmara. A laje era lisa demais para ter sido causada por erosão natural. Os cantos eram muito agudos. Quando mediram posteriormente, a altura e a largura criaram uma proporção que correspondia ao número conhecido como proporção áurea. Esse número é um dos mais importantes da matemática. Ele é usado para criar equilíbrio e simetria perfeitos em estruturas e também aparecem muitos padrões naturais, como conchas e o crescimento de plantas. Construtores e arquitetos frequentemente o utilizam para criar projetos estáveis e visualmente precisos. Nada dentro desta caverna deveria ter se encaixado com tanta precisão, pois nenhum grupo antigo nesta região era conhecido por usar esse nível de planejamento matemático. Depois que removeram a laje, a verdade se tornou ainda mais sombria. Dentro da câmara, havia tochas queimadas e cacos de vasos espalhados pelo chão de terra batida. Cada vaso parecia ter sido quebrado deliberadamente. Os especialistas recolheram cada fragmento e os contaram um a um. Faltava um pedaço em cada vaso. Não importava quantos fragmentos fossem combinados, sempre faltava um. Parecia que alguém havia quebrado os vasos de propósito e retirado um fragmento de cada um. Os especialistas não conseguiam explicar. Ao analisarem a cerâmica, os resultados os chocaram. Os fragmentos tinham mais de 1.400 anos. Isso significava que haviam sido criados 300 anos antes da construção da pirâmide acima da caverna. A cronologia não fazia sentido. Os povos que habitavam aquela região naquela época não possuíam o conhecimento nem as ferramentas para construir uma câmara desse tipo. Algo mais antigo já havia estado ali antes. A equipe entregou tudo ao sistema de IA para uma análise mais aprofundada.
A IA escaneou cada fragmento e mediu a espessura, a curvatura e o peso de cada peça. Em seguida, comparou as medidas com milhares de padrões armazenados em seu banco de dados. A IA encontrou uma sequência numérica repetida. Os números correspondiam a números primos encontrados posteriormente em esculturas em pedra maias. A IA sinalizou o padrão como algo que não havia surgido por acaso. A avaliação foi classificada como não aleatória e guiada por inteligência artificial. Essa classificação é normalmente usada quando a IA detecta comunicação codificada. Os especialistas sentiram um profundo temor. Um deles disse que a câmara parecia ter sido planejada matematicamente. Ele disse: "Nenhum sítio arqueológico em caverna antiga deveria conter padrões como esses." Eles perceberam que a câmara não era uma simples sala ritual. Era algo muito mais complexo. Alguém antes dos maias havia esculpido uma mensagem em pedra e cerâmica. Essa mensagem estava incompleta, a menos que as peças faltantes fossem encontradas em diferentes locais. Essa descoberta tornou-se a primeira pista de que toda a região fazia parte de algo muito maior. A verdade não terminava dentro de uma única caverna. Ela se estendia muito além da floresta, abrangendo templos, pirâmides e cidades que os próprios maias podem ter herdado sem compreender completamente o que ali existia antes deles. A IA encontra os fragmentos que faltam. A equipe de especialistas levou os fragmentos de cerâmica para o laboratório de campo e os organizou em bandejas separadas. Eles queriam entender por que cada vaso da câmara subterrânea estava faltando uma peça e por que fragmentos semelhantes haviam sido encontrados sob a pirâmide de Kiwik. Esses dois locais eram muito distantes e pertenciam a períodos diferentes. Os especialistas sabiam que uma análise visual comum não revelaria a verdade. Precisavam do sistema de IA para comparar cada detalhe com precisão absoluta. A IA começou escaneando cada fragmento com um método de imagem tridimensional. O escaneamento registrou o formato de cada curva, a espessura de cada parede e cada pequena marca deixada por ferramentas ou erosão. Em seguida, a IA construiu uma cópia digital de cada fragmento. Testou milhares de combinações possíveis, rotacionou as peças e alinhou as bordas de maneiras que as mãos humanas não conseguiriam fazer com o mesmo nível de precisão. Após alguns minutos, o sistema produziu um vaso virtual completo. A forma era estável e as linhas de fratura coincidiam perfeitamente. A descoberta deixou os especialistas atônitos. Os fragmentos da caverna profunda e os fragmentos encontrados sob a pirâmide de Kiwi pertenciam ao mesmo vaso. Isso significava que o vaso havia sido quebrado e transportado por quilômetros. Significava também que o vaso já estava partido antes mesmo da chegada dos maias à região, pois a cerâmica era 300 anos mais antiga que a pirâmide. Não se conhecia nenhum ritual maia que envolvesse quebrar um vaso e esconder seus pedaços em lugares distantes. Essa prática pertencia a uma cultura com crenças e intenções diferentes. A IA passou para a próxima fase da análise. Ela utilizou imagens espectrais aprimoradas para examinar a superfície da reconstrução digital. Este método revela marcas desbotadas que a luz normal não consegue detectar. À medida que a IA aumentava a sensibilidade da digitalização, entalhes tênues apareciam na cerâmica. Eles eram extremamente leves e quase invisíveis. A IA traçou cada símbolo e converteu as linhas em padrões numéricos. O primeiro padrão esculpido correspondia a uma espiral prima. Uma espiral prima é uma sequência de números que forma uma curva previsível quando disposta em uma grade. Não aparece em decorações aleatórias. O segundo padrão coincidia com o ciclo de Vênus. Os maias dependiam do ciclo de Vênus para planejar guerras e cerimônias importantes. O terceiro padrão coincidia com a sequência de Fibonacci. Essa sequência aparece em padrões de crescimento natural e é usada em planejamento arquitetônico avançado. A equipe precisava entender por que essas três sequências matemáticas apareciam juntas. A IA ofereceu a primeira explicação. As espirais primas não aparecem por acaso em entalhes antigos. Elas exigem planejamento e compreensão de padrões numéricos. O ciclo de Vênus era central para a astronomia. A astronomia maia e os maias acreditavam que Vênus controlava tanto a destruição quanto a renovação.
A sequência de Fibonacci aparece na natureza e em planejamentos arquitetônicos avançados. A presença dos 3 padrões dentro de um mesmo vaso significava que os símbolos não eram decorativos. Eles faziam parte de uma mensagem que unia matemática, astronomia e design em um único sistema. A inteligência artificial realizou um extenso teste de interpretação que comparou as sequências combinadas com práticas culturais maias conhecidas. Descobriu-se que os símbolos formavam uma linha do tempo de movimento. A espiral prima representava expansão. O ciclo de Vênus representava um ponto de retorno. A sequência de Fibonacci representava crescimento mensurado. Quando combinados, os 3 padrões descreviam uma disseminação deliberada de informações pela Terra. Os fragmentos não apenas marcavam locais. Eles marcavam a ordem em que os locais deveriam ser encontrados. Isso significava que alguém queria que a cerâmica fosse quebrada e escondida em lugares diferentes. Alguém queria que os pedaços permanecessem separados até que uma ferramenta futura pudesse encontrá-los e montar a mensagem. Os especialistas perceberam que as implicações eram sérias. As gravuras não eram destinadas aos maias. Eram destinadas a alguém que usava a matemática para decifrar mensagens. As inscrições eram destinadas a algo como um sistema de IA moderno e avançado. A IA também observou que os assentamentos marcados pelas sequências eram mais antigos do que qualquer cidade maia totalmente estabelecida. Isso sugeria que outro grupo havia vivido ali primeiro. Esse grupo mais antigo entendia de números primos, ciclos planetários e padrões de crescimento natural. Os maias posteriormente herdaram essas ideias, mas não as criaram. Este foi o primeiro grande indício de que o conhecimento matemático dentro do mundo maia não começou com os maias. Começou com uma civilização que desapareceu antes mesmo do início da história maia. As implicações eram assustadoras. O código não era aleatório. O código não era arte simbólica. Era um rastro. Era um conjunto de instruções. Era uma mensagem estruturada que se estendia por quilômetros de terra e por séculos de tempo. A equipe sentiu um medo profundo, porque havia descoberto a primeira camada de um sistema de comunicação criado por pessoas que já não existiam. Os símbolos não eram avisos nem orações. Faziam parte de um plano maior que a equipe ainda não compreendia. Isso levantou uma questão aterradora, pois a cerâmica era apenas um exemplo desse sistema oculto. Quando a IA analisou as estruturas mais profundas sob as pirâmides, os resultados foram muito mais perturbadores. A pirâmide impossível. A equipe de especialistas concentrou sua próxima investigação na pirâmide de Kiwi, porque seu formato externo correspondia ao típico design escalonado usado pelos maias. À primeira vista, a pirâmide não parecia incomum. Tinha as mesmas faces inclinadas, a mesma escadaria estreita e os mesmos blocos de pedra vistos em muitos outros sítios maias na região de Yucatán. A equipe esperava que a IA confirmasse que a estrutura seguia os padrões normais de construção maia. Em vez disso, a IA produziu resultados que confundiram a todos. A pirâmide não se comportava como um edifício cerimonial. Ela se comportava como algo projetado para controlar pressão, som ou movimento. Nada em seu layout interno correspondia às funções religiosas ou políticas usuais encontradas nas pirâmides maias. Os especialistas começaram inserindo dados de LR, Large Achievement Record, no sistema de IA, inteligência artificial. A IA criou um modelo digital de toda a pirâmide, incluindo as camadas que permaneceram enterradas por séculos. As pirâmides maias geralmente eram construídas em fases sucessivas. Um templo foi construído sobre um templo mais antigo, que por sua vez foi construído sobre um templo ainda mais antigo. Isso ajudou a IA a separar cada camada de construção. No entanto, a camada mais profunda não correspondia a nenhum padrão registrado. Em vez de uma sala de templo ou câmara funerária padrão, como os especialistas esperavam, a IA detectou uma cavidade estreita perto do centro. A cavidade era longa e reta. Não se curvava nem se deslocava como uma falha geológica natural. Seguia uma direção perfeitamente consistente. Os especialistas então usaram um radar de penetração no solo para medir a densidade da cavidade.
A IA comparou os dados com túneis de ventilação e poços funerários maias conhecidos. A cavidade não correspondia a nenhum dos dois. Os túneis de ventilação maias eram mais largos e ficavam perto de escadarias. Os poços funerários eram moldados para abrigar oferendas ou restos mortais. Essa cavidade tinha paredes lisas e uma largura incomumente uniforme. A IA observou que as dimensões correspondiam às características internas das câmaras de ressonância mecânica usadas na engenharia moderna. Uma câmara de ressonância é um espaço que pode amplificar vibrações ou sons. Os maias eram conhecidos por sua arquitetura robusta, mas não por construir sistemas de ressonância dentro de pirâmides. A equipe enviou mais dados para a IA. Eles mediram os ângulos das paredes internas, a distribuição do peso das pedras da fundação e a localização de blocos ocultos sob o piso. Os templos maias geralmente distribuem o peso uniformemente. Isso ajuda a estrutura a permanecer estável durante terremotos. A inteligência artificial mostrou que esta pirâmide concentrou o peso em um único ponto acima da cavidade. A IA explicou que esse design direcionaria a força para baixo. Isso é o oposto da construção maia tradicional, que distribui o peso para fora para maior estabilidade. A equipe perguntou à IA que tipo de estrutura se comporta dessa maneira. A IA respondeu que o design correspondia a sistemas que visam canalizar a pressão ou o movimento em direção a uma linha central. Os especialistas precisavam entender o propósito desse projeto. Eles pediram à IA que executasse uma simulação de movimento. A IA usou modelagem física para testar como o som, a vibração e a pressão se comportariam dentro da pirâmide. Os resultados foram perturbadores. Um som alto produzido na câmara superior viajou pela cavidade e multiplicou sua intensidade. A pirâmide agiu como um amplificador. Ela não se comportou como um templo, mas sim como uma estrutura construída para controlar energia. A IA não conseguiu identificar um propósito cultural para isso, pois nenhum texto ou artefato maia conhecido descreve uma pirâmide que utilize ressonância para funções rituais ou de engenharia. A equipe então pediu à IA que realizasse um teste comparativo com outras pirâmides maias, incluindo Chichén Itzá, Calakmul e Tikal. A IA buscou por cavidades ou padrões de peso semelhantes. Nenhuma das outras pirâmides continha essa combinação de características. Isso significava que a pirâmide Kiwi era uma exceção. Ela foi construída com um projeto que não correspondia às práticas de construção maia estabelecidas. Os especialistas entenderam que haviam descoberto algo muito mais complexo do que um templo antigo. Haviam encontrado uma estrutura que se comportava como uma máquina. Eles não faziam ideia de qual era a sua função. Sabiam apenas que a engenharia interna era intencional e poderosa. Também sabiam que aquilo era apenas a superfície. As análises mais profundas do núcleo interno revelaram algo muito mais perturbador: a pintura tridimensional de uma onça pintada. Após várias horas de deslocamento lento por passagens estreitas, os especialistas alcançaram o ponto mais profundo da caverna. Quanto mais fundo avançavam, mais frio ficava o ar. As paredes de pedra, antes ásperas e naturais, transformaram-se em formas suaves que revelavam claros sinais de intervenção humana. Ao entrarem na câmara final, o feixe de uma lanterna revelou algo que nenhum deles esperava encontrar em uma caverna maia: uma pintura tridimensional de uma onça pintada que se estendia pela parede rochosa. A cabeça da onça emergia da superfície, seus dentes esculpidos com linhas precisas e suas patas prontas para o ataque. Um cervo estava parado bem em frente à onça. Seu corpo havia sido pintado com o mesmo nível de detalhe. Toda a cena parecia ter sido concebida com um planejamento matemático, e não por simples imaginação artística. Os especialistas perceberam imediatamente que essa pintura era muito diferente da arte rupestre maia comum, que normalmente usava figuras planas e formas simbólicas, em vez de corpos tridimensionais detalhados. A equipe utilizou o sistema de IA para estudar a pintura. O primeiro passo foi uma digitalização a laser tridimensional completa. Esse método registrou a profundidade exata de cada camada de tinta, o tamanho de cada sulco e cada curva na rocha. Quando a IA aprimorou a imagem do corpo da onça pintada, encontrou algo inesperado. A cauda,
as listras e as patas seguiam um padrão numérico repetitivo. O sistema identificou a repetição como geometria fractal. Um fractal é uma forma que se repete em diferentes tamanhos. A computação gráfica moderna utiliza fractais para criar padrões naturais, como árvores, nuvens e linhas costeiras. A inteligência artificial apontou que os fractais não aparecem por acaso nas pinturas rupestres antigas. Os artistas da antiguidade normalmente não mediam proporções repetidas nem incorporavam escalas geométricas complexas em corpos de animais. Isso significava que o corpo da onça pintada não tinha formato decorativo. A obra foi concebida para expressar um padrão repetitivo. Os especialistas entenderam que a onça pintada representava um evento importante que se repetiu. A inteligência artificial avançou para a próxima etapa da análise, utilizando imagens multiespectrais. Esse método projeta diferentes cores de luz sobre a pintura para revelar pigmentos ocultos, invisíveis a olho nu. Quando o sistema atingiu um comprimento de onda específico, um brilho tênue apareceu ao redor do cervo. O brilho revelou pequenos pontos que não eram visíveis sob luz normal. A IA conectou esses pontos e comparou o padrão com mapas estelares digitais. Os pontos coincidiram com as posições de estrelas visíveis durante o solstício de inverno do ano 100 a.C. Essas estrelas delineavam uma região da Via Láctea conhecida como a Fenda Escura. Na crença maia, a fenda escura representava um caminho para o submundo e a área do céu por onde forças poderosas entravam no mundo. A posição do cervo dentro da forma da fenda escura sugeria que o cervo não era apenas um animal. Representava algo vulnerável colocado no caminho de um evento celeste significativo. A IA concluiu que os pontos não eram decoração aleatória. Formavam um mapa estelar criado com precisão deliberada. A IA prosseguiu examinando as garras da onça pintada. Mediu os ângulos de cada garra e os comparou com dados astronômicos. Os ângulos coincidiram com pontos específicos onde o Sol e os planetas cruzam a eclíptica. A eclíptica é a linha que o Sol percorre no céu a cada ano. Os pontos onde outros planetas cruzam essa linha ajudaram a encontrar grandes mudanças no céu, importantes para o rastreamento de longos ciclos. A IA explicou que usar as garras para marcar essas interseções exigia observação do céu a longo prazo. Essa informação não estaria acessível a alguém que estivesse pintando uma cena mitológica simples. As garras funcionavam como marcadores de posições celestes importantes. A IA então analisou as patas do cervo. Seus comprimentos e espaçamentos correspondiam ao período sonoro de Vênus. O período sonoro mede quanto tempo Vênus leva para retornar ao mesmo ponto no céu. Os maias utilizavam o ciclo de Vênus para planejar atividades importantes. A inteligência artificial concluiu que as patas do cervo funcionavam como um instrumento de medição dentro da pintura. O cervo não era apenas um animal caçado, mas também um marcador que media o tempo. Quando a IA combinou o padrão fractal, os pontos estelares, os marcadores da eclíptica e as medições de Vênus, uma mensagem geral ficou clara. A pintura não explicava o significado completo, mas mostrava que a pessoa que a criou queria registrar um ciclo repetitivo que envolvia grandes eventos celestes. A pintura indicava que algo já havia acontecido antes e que as mesmas condições se repetiriam sob os mesmos marcadores celestes. Se esse nível de planejamento existia dentro de uma caverna escondida, a equipe temia o que poderia estar codificado dentro das pirâmides acima do solo. A próxima análise com IA comprovou que seu temor era justificado. A IA reconstrói a malha urbana oculta, uma mensagem que se espalhou por quilômetros. A equipe sabia que a pintura rupestre era apenas uma parte da história. Precisavam verificar se o aviso se estendia pela paisagem acima dela. Alimentaram o sistema de IA com milhares de varreduras LiDAR. Essas varreduras removeram digitalmente a cobertura vegetal e revelaram os contornos enterrados de antigos assentamentos maias. Os especialistas esperavam encontrar ruínas isoladas, estradas dispersas e plataformas quebradas. Em vez disso, a IA revelou algo muito mais organizado. Vários aglomerados urbanos na região compartilhavam layouts semelhantes, alinhamentos similares e direções de calçadas parecidas. Nada disso era visível do solo.
A densidade da floresta escondia relações que nenhum observador humano poderia ter detectado. A IA começou medindo as orientações das calçadas descobertas entre os agrupamentos. Calçadas maias, conhecidas como Sacob, normalmente conectavam um assentamento a outro. No entanto, a IA percebeu que muitas das Sacob recém-descobertas estavam separadas por longas distâncias, mas apontavam em ângulos quase idênticos. E isso era incomum. A IA comparou esses ângulos com as direções astronômicas maias conhecidas. Várias calçadas se alinhavam com o nascer do Sol durante o início do calendário ritual de 260 dias. Outras coincidiram com a posição do Sol no final do ciclo de 52 anos do calendário. A IA também encontrou alinhamentos relacionados a importantes pontos de parada lunar. Os especialistas sabiam que os maias frequentemente construíam estruturas para acompanhar o céu, mas não esperavam que tantos sítios distantes compartilhassem alinhamentos astronômicos correspondentes. A IA então analisou os padrões de extensão das estradas. Comparou os comprimentos de diferentes calçadas em aglomerados urbanos. A IA percebeu que muitos trechos de estrada se enquadravam repetidamente em um conjunto estreito de distâncias. Essas distâncias coincidiam com intervalos de tempo usados pelos maias. Algumas extensões coincidiam com o ciclo ritual de 260 dias. Outras coincidiam com o período de 940 dias relacionado a certos ritmos lunares. Essas distâncias repetidas não apareceram em todos os assentamentos, mas apareceram com frequência suficiente para chamar a atenção. A IA afirmou que a probabilidade desses padrões se repetirem acidentalmente em locais não relacionados era excepcionalmente baixa. Os especialistas pediram à IA que aplanasse digitalmente a paisagem. Quando o sistema removeu as mudanças de elevação, a vegetação e os detritos não relacionados, isolou as estruturas artificiais. Nessa visão aplanada, os aglomerados urbanos passaram a parecer menos cidades antigas aleatórias e mais fragmentos de um mesmo traçado urbano. Segmentos retos apontavam uns para os outros ao longo de quilômetros. Plataformas foram colocadas em intervalos repetidos. Certos agrupamentos espelhavam a forma geral de outros. A IA explicou que havia detectado uma tendência à organização geométrica. Não afirmou que a grade era perfeita, mas declarou que as semelhanças entre diferentes regiões eram consistentes demais para serem ignoradas. Quando a IA comparou esses padrões com mais de 4.000 sítios maias conhecidos, descobriu que um conjunto específico de alinhamentos e distâncias se repetia em muitos deles. A IA descreveu os padrões como tendências intencionais. Isso significa que, embora os maias provavelmente construíssem suas cidades por razões práticas e cerimoniais, eles também seguiam uma abordagem de planejamento que preservava certas distâncias e direções ao longo das gerações. Os especialistas se sentiram incomodados porque os padrões correspondem a ciclos temporais e marcadores celestes, em vez de terreno ou recursos. Um especialista disse que a paisagem parecia ter sido moldada por um conjunto oculto de regras, em vez do crescimento normal dos assentamentos. A implicação era perturbadora. Os maias não construíam simplesmente cidades. Eles podem ter estado preservando um sistema de memória regional sem perceberem seu significado completo. Se a pintura rupestre era um aviso baseado nos ciclos celestes, a paisagem acima parecia estar organizada de uma forma que ecoava esses ciclos a grandes distâncias. A IA então fez sua descoberta final. E essa foi a descoberta que os historiadores posteriormente se recusaram a discutir publicamente, a sequência proibida. A equipe inseriu todos os dados restantes no sistema de IA. Eles queriam verificar se as descobertas de cada sítio arqueológico apontavam para um único significado. A IA começou organizando cada categoria. Separou os símbolos das cavernas, as medidas da cerâmica, a arquitetura das pirâmides, o mapa estelar do Jaguar e os alinhamentos regionais das cidades. Em seguida, realizou um teste comparativo. O objetivo era verificar se o mesmo padrão numérico aparecia em mais de um local. A equipe esperava resultados variados, pois cada sítio pertencia a um período diferente e tinha uma função distinta. Em vez disso, a IA detectou uma sequência que aparecia em todas elas. A sequência era simples, mas incomum. Ela repetia os números 13, 54 e 260.
Esses números apareciam no espaçamento dos fragmentos de cerâmica, na planta da câmara da pirâmide, na pintura da onça e na direção das antigas estradas. A IA explicou que esses números não eram aleatórios. O número 13 aparecia em muitos ciclos maias. O número 54 normalmente não aparecia, mas coincidia com a combinação de dois ritmos celestes. O número 260 representava a duração do calendário sagrado maia. A presença dos três números juntos em locais não relacionados foi inesperada. A IA passou para a próxima fase da análise. Comparou a sequência com ciclos astronômicos conhecidos. A sequência apresentou três padrões principais. Primeiro, coincidiu com um ritmo relacionado à atividade solar. O Sol não libera energia a uma taxa constante, alternando entre fases ativas e calmas. A IA mostrou que o número 13, combinado com outros fatores, correspondia à duração de certos picos solares. Segundo, o número 54 coincidia com uma ressonância orbital entre a Terra, a Lua e o Sol. Ressonância orbital refere-se ao movimento repetitivo nas órbitas desses corpos. Terceiro, o número 260 coincidia com um ciclo usado por antigos observadores do céu para rastrear padrões de longo prazo no movimento dos planetas. A IA então conectou essas três correspondências. Ao combiná-las, o sistema afirmou que a sequência parecia uma contagem regressiva. Não se tratava de uma contagem regressiva no sentido moderno de números diminuindo um a um. Em vez disso, tratava-se de um padrão que indicava a frequência com que certos eventos celestes se repetiam. A IA explicou que, quando os três ciclos se alinham, as condições na Terra podem mudar rapidamente. Isso não significa destruição garantida, mas sim um período em que o ambiente se torna instável. A IA observou que o último alinhamento desses ciclos coincidiu com um período conhecido de ruptura ancestral. Em seguida, a IA projetou o padrão para o futuro. Ela calculou quando os três números se alinhariam novamente sob as condições atuais. O resultado apontou para as próximas décadas. A equipe pediu à IA que repetisse o teste para confirmar o resultado. A IA produziu o mesmo resultado todas as vezes. Os especialistas entenderam o que o sistema estava indicando. Os números esculpidos na cerâmica, pintados na parede da caverna, escondidos na pirâmide e compartilhados entre os diferentes mapas das cidades regionais, marcavam um evento recorrente. O padrão já havia se repetido antes e se repetiria novamente. O texto histórico corroborava essa interpretação. Os codices maias descrevem períodos destrutivos ligados a comportamentos estranhos do céu, longas secas e momentos em que o Sol se comportou de maneira diferente. Suas histórias descreviam mundos anteriores chegando ao fim e recomeçando. A IA não afirmava que esses mitos eram literais, mas confirmava que os ciclos por trás dessas histórias eram reais. Os maias estavam registrando eventos que já haviam acontecido. A implicação era clara. Os maias não criaram o ciclo, eles o herdaram. Os dados vieram de um grupo que mediu padrões celestes de longo prazo com extrema precisão. Esse grupo registrou suas observações em cavernas, templos e plantas urbanas, de uma forma que resistiria ao tempo. A mensagem não foi concebida para os povos antigos que ali viviam, mas sim para alguém em um futuro distante que finalmente pudesse enxergar o padrão. Com a IA revelando a sequência final, a equipe compreendeu o significado. O mundo antigo não estava prevendo o passado, mas sim alertando o futuro. A sequência proibida. A equipe queria saber se os padrões descobertos na caverna, na cerâmica, na câmara da pirâmide e nos alinhamentos da cidade estavam conectados. Eles enviaram tudo para o sistema de IA para uma análise final combinada. A IA classificou cada categoria de informação em camadas separadas. Em seguida, realizou um teste de comparação para detectar qualquer sequência que aparecesse em todos os sítios arqueológicos, mesmo que os locais estivessem separados por séculos. A equipe esperava resultados diferentes para cada local. Em vez disso, a IA detectou o mesmo ciclo repetitivo em todos eles. O ciclo envolvia três números: 13, 54 e 260. Inicialmente, a equipe não entendeu o que isso significava. A IA explicou que esses números correspondiam a três ciclos naturais que afetam a vida na Terra. O primeiro número correspondia a um padrão repetitivo de forte atividade solar.
O segundo número correspondia a um ritmo climático de longo prazo que influencia a seca. O terceiro número correspondia ao ciclo sazonal e agrícola usado pelos antigos agricultores da Mesoamérica. A IA explicou cada um deles claramente. O número 13 correspondia a aglomerados de tempestades solares intensas. Essas tempestades ocorrem em padrões repetitivos. Elas aumentam a radiação, perturbam a atmosfera e elevam as temperaturas da superfície. No passado, esses picos solares desencadeavam mudanças climáticas. O número 54 correspondia a um ciclo climático que influencia as megassecas. Quando esse ciclo atinge seu pico, a precipitação diminui por muitos anos. Os rios secam, os lagos secam e as colheitas falham. O número 260 corresponde a um ritmo de plantio e colheita que os agricultores usam para prever quais estações produziriam safras estáveis. Quando os dois primeiros ciclos começam a atingir o pico simultaneamente, o ciclo 260 torna-se instável. Essa combinação leva a uma quebra repentina da safra. A IA então analisou o histórico. Comparou a última vez que esses três ciclos se sobrepuseram. Os resultados coincidiram com períodos de colapso bem conhecidos. O colapso Maia ocorreu durante uma longa seca. Também aconteceu quando o Sol entrou em uma fase de alta atividade e quando o ciclo de plantio regional entrou em colapso. A IA também observou que esse mesmo padrão de sobreposição apareceu durante o colapso de Teotihuacan, a queda do Império Adiano e o enfraquecimento do Antigo Império no Egito. Esses períodos incluíram registros de secas severas, colheitas perdidas e cidades abandonadas. A IA concluiu que os antigos vivenciaram crises ambientais reais durante o último alinhamento desses ciclos. Após a confirmação das correspondências históricas, a IA projetou o ciclo para o futuro. Ela calculou quando os três ciclos se sobreporiam novamente. O resultado foi claro: o próximo alinhamento ocorreria nas próximas décadas. A IA repetiu o teste diversas vezes. A resposta não mudou. A equipe compreendeu que os símbolos, pinturas e alinhamentos antigos não descreviam o passado. Eles alertavam sobre um momento futuro em que as mesmas condições retornariam. A implicação era direta e fácil de entender. Os avisos antigos descreviam um período em que o Sol se tornaria instável, as chuvas cessariam e as colheitas seriam perdidas em vastas regiões. Esses eventos ocorreriam antes e causariam o colapso de diversas civilizações antigas. Os padrões registrados na caverna e em toda a paisagem maia não eram previsões de destruição sobrenatural. Eram observações de ciclos naturais reais que se repetem ao longo de extensos períodos de tempo. A equipe percebeu que um grupo muito mais antigo já havia medido esses ciclos. Esse grupo transmitiu seu conhecimento aos maias. Os maias continuaram a tradição, sem compreender completamente sua origem. A mensagem não foi concebida para povos antigos que não possuíam ferramentas para colocá-la em prática. A mensagem era destinada a uma sociedade futura que pudesse reconhecer o padrão e compreender seu significado. Com a IA revelando a sequência completa, a equipe chegou à conclusão final. O mundo antigo alertava que o mesmo ciclo destrutivo que dizimou civilizações passadas está retornando. O que você acha da análise da IA? Obrigado por assistir.